Prioridades e agendamentos. Bom, cada thread em Java ela tem uma prioridade. Quando a gente cria um objeto thread, quando a gente cria a nossa thread, a gente pode estabelecer para essa thread uma prioridade. E caso a gente não estabeleça uma prioridade, ela é criada com uma prioridade normal. As prioridades do Java elas estão no intervalo de 1 até 10. 1 é uma constante min priority. 10 vai ser a constante max priority. E a prioridade padrão, caso a gente não altere a prioridade da thread, é a norm priority, que é a constante 5. As threads com prioridades mais altas são mais importantes e terão um processador alocado antes das threads com prioridades mais baixas. É importante nesse momento a gente entender que isso são sugestões que o programador ele está fornecendo ao sistema operacional. Ao criar uma thread e estabelecer essa thread com uma prioridade máxima de 10, por exemplo, você está sugerindo que o sistema operacional aloque o processador para essa thread com uma prioridade maior do que para outras threads que têm prioridades menores. No entanto, você não tem a garantia de que todo o trabalho da thread que foi criada com prioridade maior, ele vai ser executado antes do trabalho de uma thread com prioridade menor. Isso porque, quando a gente está trabalhando com programação concorrente, não importa muito, o nosso código, não é que não importa, mas o nosso código ele não está dependente da ordem em que as instruções vão ser executadas. Se você tiver um programa e esse programa ele depender da ordem em que as instruções vão ser executadas, é melhor que esse programa seja sequencial. Então, quando você tem uma instrução 2 que depende da realização da instrução 1, a instrução 3 depende que seja realizada a instrução 2, o seu programa ele tem uma natureza sequencial. A partir do momento que você pode colocar o seu programa, por conta da natureza dele, com características concorrentes, né, com paralelismo, você não está tão preocupado mais com a ordem em que as instruções vão ser executadas. Portanto, é só para frisar que essas prioridades elas são sugestões que o programador dá de importância para determinadas threads em detrimento a outras. Agora, o sistema operacional ele tem um algoritmo próprio. Existe um escalonador de processo, existe alguém no sistema operacional que vai dizer, bom, agora a gente vai destinar um quantum de tempo para a thread A, agora a gente vai destinar um quantum de tempo para a thread B, e por aí vai. Agora, como esse algoritmo ele vai ser implementado, isso depende de sistema operacional para sistema operacional. Existem diferentes algoritmos e como isso já foi mencionado também em vídeos anteriores, isso é um tópico para sistemas operacionais. A discussão desse melhor quanto e qual é o tipo de algoritmo que vai ser implementado e utilizado pelo escalonador de processo do sistema operacional. No entanto, para a gente poder ter uma noção mais ou menos de como isso acontece, a gente pode pensar num algoritmo de rodízio. Então eu tenho aqui várias threads com prioridades diferentes. Eu tenho a thread A, B, C, D e aí vai até a thread K. E existem diversas prioridades de 1 até 10, considerando as prioridades em Java. Então, como que esse algoritmo de rodízio está funcionando? Ele vai executar a thread A por um quantum de tempo, depois ele vai dar mais um quantum de tempo para a thread B. Então essas daqui são threads que vão ser executadas e vão intercalar, né, o processador, o recurso de processamento para elas, até que elas terminem. Quando elas terminarem, o escalonador de processo, ou seja, o sistema operacional, ele vai alocar quantum de tempo para a thread de prioridade 9. Quando as threads de prioridade 9 terminarem, e no caso só existe uma thread de prioridade 9, ele vai passar a procurar threads de prioridade 8. Na inexistência das threads de prioridade 8, ele vai começar a executar as threads de prioridade 7 e vai destinar quantos de tempo para elas, até que elas terminem e ele possa passar para a thread
de menor prioridade, depois de menor prioridade, até executar todas as threads que estão prontas para execução. Lembrando que isso é um algoritmo, que é o algoritmo de rodízio, a estratégia de rodízio, baseando-se primeiramente na execução de threads com maior prioridade até threads com menor prioridade, intercalando entre os quantos de tempo, né, e as destinações dessas threads para o processador de acordo com o nível de prioridade de cada uma delas. Lembrando, isso é só uma versão. Existem diferentes algoritmos que podem ser utilizados e que não trabalham necessariamente com essa ideia de executar por prioridades exatamente. Existem algoritmos que vão executar um quanto de tempo maior na thread A e vão dar um quanto de tempo menor para H, mas eles não vão terminar a thread A todinha primeiro para depois executar a H. Então existem diferentes algoritmos e essa thread K aqui ela pode ser executada junto com essa thread A nesses diferentes algoritmos também. Quando você quer setar a prioridade de uma thread, quando você dá um new thread, né, num objeto do tipo thread que você está trabalhando no seu código, você pode pegar esse objeto e dar um set priority nesse objeto e colocar uma constante de 1 até 5 para definir a prioridade dessa thread, né, com que prioridade ela vai ser enxergada pelo sistema operacional. Ainda sobre prioridades e agendamentos, voltando a falar, né? No sistema operacional existe um cara que é o Thread Scheduler. Esse cara é o agendador de thread no sistema operacional e ele funciona de acordo com um algoritmo próprio. É ele quem vai determinar qual é a thread que vai ser executada em seguida. Então, pensando num processador que tem apenas um núcleo, o Thread Scheduler, o agendador de thread, vai destinar um quanto de tempo para uma determinada thread. Depois, ele vai executar um outro quanto de tempo para uma segunda thread, para uma terceira thread, para uma quarta thread. Ele é que vai fazer todo esse agendamento e essa distribuição do recurso de processamento. A implementação simples executa threads. Isso daqui é em relação ao exemplo que eu citei anteriormente. Uma implementação simples para o agendador de thread, ela vai trabalhar threads, a execução de threads com prioridade mais alta, depois threads com prioridades menores, depois threads com prioridades menores ainda. Mas não existe apenas essa estratégia de implementação. Ela é só para um entendimento em relação às prioridades das threads. Uma coisa que pode acontecer, né, é que threads de prioridade mais alta podem fazer preempção da thread atualmente em execução. O que significa isso? Vamos imaginar que você tem uma thread que nesse momento ela está executando, é uma thread com prioridade 8, por exemplo. Mas existe uma thread que está esperando aqui que tem prioridade 10. O que seria a preempção? A preempção seria o agendador de thread, ele parar a thread de prioridade 8, por exemplo, que estava executando, para destinar quanto de tempo para a thread 10, a thread de prioridade 10 que estava esperando. Quando o agendador de thread ele utiliza desse artifício, ele está fazendo preempção da thread atualmente em execução. E quando isso acontece de forma indefinida, a gente tem uma situação que é conhecida como inanição. O que seria inanição? A gente tem esse exemplo aqui, essa thread aqui que está faminta por processamento, ela está magrinha ali em relação às outras, ela sempre fica aguardando um quanto de tempo do sistema operacional. Mas como existem threads de prioridade mais alta do que ela aguardando, quando o sistema operacional destina, dependendo logicamente da estratégia do algoritmo que foi implementado no agendador de thread. Mas pegando esse exemplo aqui, a inanição acontece quando o sistema operacional ele fica alocando várias outras threads com prioridades mais alta e nunca aloca quantum de tempo para uma determinada thread que tem uma prioridade mais baixa. E ela sempre fica esperando, Essa situação, né, que threads de prioridade mais alta podem adiar indefinidamente threads de prioridade mais baixa, é conhecida como inanição.